Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, sou Rio Fagundes, 27 de julho, trazendo mais informações para vocês. Gente, vocês acham que Lula está envolvido nesse negócio? Vocês acham que ele sabia? Vocês não acham? O que vocês acham? Deixa nos comentários. Tem uma matéria aqui fazendo uma análise e colocando alguns pontos interessantíssimos. Eu vou deixar para vocês decidirem aí o que vocês entendem desse assunto. Coloquem nos comentários no final da matéria se vocês acham que, de acordo com o que eu vou ler, Lula sabia ou não sabia. Afinal de contas, se nós pararmos para olhar, tudo acaba nele. Todo esse rolo todo acaba nele. Mas vamos à matéria, que é melhor. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like. Sininho das notificações. E Lula tinha conhecimento do crime do hacker? Acompanhe a análise. Vamos lá. Analisar aqui. Pelo que vejo, há integrantes de vários partidos de esquerdas envolvidos nesta organização criminosa, que cometeu crime contra a segurança nacional. Segundo a vice do poste, Manuela Dávila, tentaram hackear o celular dela. E quando o suposto hacker entrou em contato para supostamente oferecer o produto de crimes similares, em vez de dar queixa à polícia, ela achou melhor apresentar o criminoso a Verdivaldo. Segundo ela, por ser jornalista, tipo do script medíocre. Como roteirista, está despedida. Eu não sabia que ela era jornalista. Vocês sabiam, gente? Eu não sabia. Hoje em dia, depois de uma canetada monocrática do Toffoli na calada da noite, ops, me enganei. No recesso do judiciário, transformar o Brasil num paraíso fiscal e acabar com o CAF, suspendendo dezenas de milhares de investigações. Ou o criminoso tem problemas psiquiátricos, ou está protegido por sigilo de jornalista com a fonte, ou de advogado com o cliente. O Brasil é um país sujeito... Esse nome aqui é invocado. Como é que é o nome aqui? É difícil, travou a língua. Sui generis, é isso, gente, é isso, eu falei. Para a esquerda, né? Os bandoleiros querem prender o xerife e soltar todos os presos da quadrilha. Basta descobrir quem pagou e quem contratou os receptadores para encomendar o crime e comprar a carga roubada. Metaforicamente falando, é claro. E quais foram os membros do judiciário avisados para soltarem o Lula e darem cabo da Lava Jato? Os hackers são a pontinha do iceberg. A prisão dos envolvidos vai desmantelar uma parte da quadrilha. Será uma boa limpeza. E vamos lembrar o que insinua a declaração de Lula em 26 de 4 de 19, na primeira entrevista que deu depois de ser preso por autorização de Lewandowski. Foi Lewandowski quem não foi que prendeu, gente. Lewandowski foi o cara que disse: pode falar, Lula, pode falar. Pode dar entrevista. Nunca vi dizer que preso podia dar entrevista, mas vamos lá. Segundo o site UOL, do Grupo Folha de São Paulo, envolvido até a alma na divulgação do crime, na primeira entrevista concedida depois de sua prisão em abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou hoje ter uma obsessão em desmascarar o ministro Sérgio Moro, que é da Justiça e Segurança Pública, e todos os integrantes da Operação Lava Jato, responsáveis por sua condenação no caso do triplex de Guarujá, São Paulo. O criminoso disse também: não trocarei minha dignidade pela minha liberdade. Bom, realmente ele não tem dignidade alguma para trocar por nada. Dá a entender que ele sabia, não? Ou é só uma impressão minha, né? Isso aqui, gente, é uma vamos dizer assim, uma análise de tudo que está acontecendo. Parem e pensem direitinho. Nós temos primeiro a questão da declaração da ex-deputada e ex-candidata à presidência da República, Manuela Dávila. Eu fico entendendo o seguinte, eu fico me perguntando, se eu tenho meu celular invadido, qual é a minha primeira ação? É denunciar. Afinal de contas, invadiram o meu celular, né? A minha primeira ação é denunciar, é trocar o número. Bom, qual foi a primeira ação dela ao descobrir, né, através dos hackers, que foi hackeada? Ao invés de denunciar, ela foi procurar um jornalista. Agora, para quê? Para denunciar para o jornalista, publicar matérias, olha, tem hackers invadindo celulares, tomem cuidado, né? Não.
Ela foi lá porque o hacker que invadiu o celular dela ligou para ela oferecendo, né, mais outros produtos de crime similares ao dela, ao que ele praticou com ela. Então veja só que ela estava 100% ciente de todas as práticas criminosas do hacker. Ela, como ex-deputada e principalmente como ex-candidata a vice-presidente da República, ela deveria ter pelo menos o bom senso de denunciar o crime. Seria o mínimo para ela. Agora, como esse povo vive, né, para eles o Brasil tem que estar até o tampo de violência, tem que ter o discurso da fome, do vitimismo. Eles não conseguem viver sem isso. Então, o que ela fez? Vamos criar o caos. Deliberadamente, ela estimulou, incentivou e ainda criou a forma para o crime. Depois, nós tivemos aí a ação do Dias Toffoli. O que o Dias Toffoli fez? Deu aquela canetada suspendendo a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, que eu disse a vocês que eu não sou de acordo com a suspensão, né, da forma que foi feita lá. Para mim, tinha que continuar. Até porque o pedido do Flávio Bolsonaro em relação ao COAF não corresponde, vocês podem pesquisar nos autos, que tá lá, eu dei uma olhada, não corresponde à ação do Toffoli. A ação do Toffoli não é a mesma coisa, vamos dizer assim, que abrange o que o Flávio pediu. No entanto, o Dias Toffoli deu mais do que o Flávio pediu. E aí é onde está o problema. A canetada do Dias Toffoli, que deveria ter sido colocada para o final do recesso e ser usada, ser votada pelo colegiado, né? Já erra daí que não era para ele fazer isso, era para ele ter empurrado para o colegiado, porque é o correto, mas ele não fez, resolveu aproveitar essas férias e ele mesmo canetar. O que ele fez com o Brasil? Ele primeiro barrou o COAF, limitou o COAF. O COAF é o órgão que nos ajuda a combater a lavagem de dinheiro no Brasil. Qual é o maior crime cometido pelos políticos no Brasil? Principalmente os políticos do PT, PCdoB, PSOL e outros da linha da esquerda. É o crime de lavagem de dinheiro, é o crime fiscal. Que inclusive a esposa do próprio Dias Toffoli estava sendo investigada. Então veja só, numa canetada só, ele protegeu a própria esposa, conflito de interesse, que por lei já não pode. Segundo, abriu as portas para os praticantes de lavagem de dinheiro, que é um crime de corrupção, denotando assim um peso grande, uma limitação também na Operação Lava Jato, que nos últimos 5 anos tem prendido uma leva incrível de corruptos e trazido de volta para o Brasil bilhões de reais que foram roubados. Então veja só 2 pontos legais nessa coisa. A deputada e ex-candidata que não denunciou o crime antes, né, dele acontecer e sabia dele, o próprio ministro do STF, presidente, tornando o ato ilícito em lícito, né? E nós temos, daí pra frente, o quê? Os advogados dizendo que o camarada lá, como é o nome dele lá? O hacker tem problemas mentais. Lembramos de quem? Adélio Bispo, a mesma conversa. Então, se você tem aí Adélio Bispo, você tem aí agora o hacker, né? Já estão dizendo que o cara tem problema porque ele é um gênio louco e não sei o que, blá blá blá. Quer dizer, o homem é doido, mas não tocou fogo em 100 mil reais de nota de 100 que estava lá no apartamento dele. Engraçado. O cara é doido, mas não torrou mais de 600 mil, incompatível com a renda dele que estava na conta dele e da mulher. Bacana. O homem é doido, mas conseguiu hackear, né, os celulares de ministros. Enfim, e vejam só, qual é o fim de tudo isso? É desacreditar a Operação Lava Jato. Eu fico me perguntando, né, na cabeça deles, o que eles pensam. Porque ó, foram bilhões de reais roubados do povo brasileiro. E nós temos tido a recuperação não total, porque infelizmente não vamos recuperar tudo, mas a Operação Lava Jato tem sido responsável por recuperar bilhões de reais desse dinheiro,
que retornaram aos cofres públicos do Brasil. E ao invés de deputados de esquerda e senadores de esquerda e afins primarem, zelarem pela operação, eles fazem o quê? É o contrário, eles atacam. Agora, é óbvio, você tem aí Gleisi Hoffmann, né, com aquela questão da empresa de pedágio. 3 milhões de reais que ninguém sabe onde foi parar na mão dela. Tem aquele outro processo de 23 milhões. Você tem aí o Paulo Pimenta, que também envolvido lá, tá até na primeira instância, pelo golpe que ele deu lá no Rio Grande do Sul. Levou gente até ao suicídio por conta disso. Nós temos aí, a lista é grande, nós temos a própria Érica Cocai, que criticou o Flávio Bolsonaro, mas virou réu num crime que ela acusou o Flávio. É engraçado, né? Você tem aí o André Siciliano com mais de 49 milhões de reais suspeitos. É óbvio, mais do que qualquer outra coisa, que eles são contra a Operação Lava Jato. Porque todos eles estão envolvidos em crimes que a Operação Lava Jato está investigando. Então o único jeito deles não serem punidos e serem livres é acabar com a Operação Lava Jato. Por isso, todo esse processo para poder envolver os hackers, cometerem os crimes. Eles viram nos hackers vamos dizer assim, a esperança da impunidade. O problema é que as mensagens que eles vazaram, mesmo eles adulterando, ainda assim fortaleceram a dignidade da Lava Jato. Em todas as mensagens que nós lemos, mostrava a preocupação do Sérgio Moro em cumprir a justiça, mostrava a preocupação do Sérgio Moro em prender os corruptos. É tanto, a imparcialidade dele é tão provada, que algumas mensagens do lá falavam de alguns casos que depois o próprio Sérgio Moro inocentou as pessoas. Porque não achou crime nelas. Então, quer dizer, as próprias mensagens que eles usaram para incriminar a Lava Jato acabaram fortalecendo. Né? Não é à toa que o povo saiu nas ruas, né, e pediu o quê? Apoiaram o Sérgio Moro. Agora, qual é o objetivo final de tudo isso? Uma vez desmantelada a Operação Lava Jato, quem é o maior beneficiário? O Lula, que está preso, condenado, já tem uma condenação em terceira instância, tem uma condenação já em primeira instância, que agora em agosto para setembro vai passar pela segunda instância, tem mais 9 processos rodando, já é réu, não sei em quantos outros. É óbvio que desmantelar a Operação Lava Jato é soltar ele, é soltar o Zé Dirceu. Você vê, o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, acabou de se tornar réu também em lavagem de dinheiro. Quer dizer, gente, é um mar de corrupção. Nós vimos aquele negócio dos mais médicos, quando o Bolsonaro quebrou o sigilo daqueles telegramas que foram enviados para Cuba. Toda a manobra, 5 bilhões de reais, é bilhões, gente, não é milhões, 5 bilhões de reais. Para vocês querem ter noção do que é 5 bilhões de reais? Hoje, a crise da Venezuela, com 3 bilhões de reais se resolve. O país se reestrutura, com 3 bilhões. O que foi que o Brasil fez? 5 bilhões do nosso dinheiro para Cuba. Enquanto nós pagávamos energia cara, enquanto nós pagamos preço alto no gás, preço alto na gasolina, eles pegavam o nosso dinheiro, mandavam para Cuba. Naquele negócio dos mais médicos. Então tá claro, gente, eles precisam desmantelar a Operação Lava Jato o mais depressa possível. Porque a Operação Lava Jato está recuperando o dinheiro que eles roubaram. Volta e meia eu trago uma matéria para vocês aqui. Lava Jato recuperou tantos bilhões, Lava Jato recuperou tantos bilhões. O BNDES, que é o banco, nosso banco, né, que está lá o nosso dinheiro, os nossos impostos para ser usado como investimento, foi usado para poder bancar outros países. Você vê, por exemplo, aqui nós tivemos, não sei se foi na Venezuela ou foi na Nicarágua, não estou lembrando qual deles, bancamos hidrelétricas. E sabe o que foi que a Dilma fez no Brasil? Aumentou a nossa conta de luz. Em vez de pegar esse dinheiro e colocar aqui no Brasil e concluir obras que já estavam em andamento, que já estavam superfaturadas, quer dizer, gastamos em hidrelétricas aqui
vamos dizer que a hidrelétrica para construir no Brasil aqui era 10 milhões. Nós já íamos em 40 milhões e não construía essa hidrelétrica. Mas pegamos o nosso dinheiro e mandamos para fora do Brasil para construir outras hidrelétricas, enquanto nós no Brasil pagávamos contas altíssimas. E aí nós tivemos aquele negócio lá da refinaria de Pasadena. Vocês lembram? Pagamos uma fortuna e agora pagamos uma fortuna que não valia e agora vendemos por uma merreca porque não servia para o Brasil. Dinheiro de corrupção. Então é óbvio que eles precisam acabar com a Operação Lava Jato. Para chegar aonde? No cara que deu toda a condição para isso. Que está preso lá em Curitiba. A pergunta fica, ele sabia ou não sabia? De acordo com o que a gente leu, com o que a gente comentou, comentem, coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Sabia ou não sabia? Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. A gente volta daqui a pouco. Isso aqui não vai dar muita conversa ainda. Fui, um abraço para vocês.